Olá pessoal, eu vim aqui no parque para falar para vocês hoje, para contar para vocês hoje como o primeiro relato, a primeira revelação que a Índia Cheyenne, o espírito, meus ancestrais, falaram para mim e para Thaís, quando eu conheci a Thaís em São Tomé, aquele ano de 93. Quem não assistiu ainda o vídeo que fala, o início de tudo isso, é aquele vídeo que fala sobre o som que eu ouvia do quarto, ao lado, né, do hippie trabalhando lá. Eu escutava aquele som e sabia que no quarto não tinha ninguém naquele quarto. Nesse vídeo eu conto como eu conheci a Thaís e como começou toda essa história. Mas hoje eu vou falar sobre a primeira revelação, realmente a primeira revelação dessas entidades, que começa a mostrar o porquê de tudo, né? Começa com o fato de que nada é coincidência. Então, o fato de eu ter conhecido o Thaís naquele dia, naquela noite de carnaval, a, a minha amiga, né, que apresentou, ela era prima de uma amiga minha. Então, não foi uma coincidência. Então, a Índia então conta, é a primeira revelação, né? Depois as outras vão complementando todo, toda a história. Mas eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, que a gente tem poucos inscritos. E para que o canal continue existindo, né? Para a gente continuar distribuindo os vídeos e o YouTube mostrar para mais pessoas, eu preciso que vocês se inscrevam no canal e cliquem no gostei. Isso ajuda muito, é muito importante para a gente aqui. Eu estou aqui no parque, apesar de o parque estar muito bacana, tudo, mas o barulho não tem jeito. Eu estava mais para cima, lá o barulho lá para cima está muito pior. Então eu vim aqui, eu estou perto de uma avenida, tem uma avenida aqui embaixo, então vai ter uns barulhos de vez em quando, mas é isso aí, pessoal. Então acontece o seguinte, logo, se não me engano, acho que foi no dia seguinte do fato lá do quarto, lá que eu escutei os sons. Eu saí de manhã cedo, fui lá, sempre saía de manhã cedo, dava uma volta lá para as pedras, lá em cima na cidade, onde tem as torres, lá o Parque Antônio Rosa, né? Fui dar uma volta, fiquei lá um pouco, lá, vendo a paisagem, contemplando. Quando eu voltei, a Thaís falou assim, eu preciso te contar uma coisa. A Índia esteve aqui e me contou uma coisa, só que eu não quero falar aqui, vamos sair, vamos para algum lugar, vamos sair, que lá fora eu te conto o que é. Aí eu falei, beleza, tal, aí nós fechamos, trancamos o quarto tal, e saímos para umas ruas ali perto. Aí tinha umas pedras ali, naquela época também, tinha menos casas para a parte de baixo, inclusive, né? Nós andamos umas 2 quadras para a parte, pro lado de pro oeste, né, pro lado de Três Corações, umas 2 quadras onde a gente estava. Já terminava as casas assim, nós sentamos numa pedra aí e ela contou o seguinte, que a Índia tinha falado para ela a seguinte história, que nosso encontro não era um encontro, era um reencontro, que a gente tinha sido casado numa outra vida, que a gente tinha sido índio, né, do povo dela, e que
esse encontro não tinha sido tinha sido um reencontro, e que a gente tinha sido casado, a gente era índio, meu nome era Caian, filho do vento, e ela, o nome dela, Aluara. E ela conta que nós nascemos já no Amazonas, depois que o povo já tinha fugido lá da região de São Tomé, região do sul de Minas, ali onde é que ficava esses índios que eram nossos ancestrais. Eles fugiram no meu livro A Vingança de Canhamã, eu conto esse relato, e eu vou falar mais sobre isso mais em outros vídeos, que faz parte tudo dessa história que aconteceu em 2004, lá em São Tomé das Letras. Foi revelado essas coisas para mim. Então, depois que eles fugiram do sul de Minas, por causa da invasão dos colonizadores, né, dos conquistadores, no século XVI, eles foram para o Amazonas. E lá no Amazonas foi que Caian nasceu, Caian e Aluara nasceu. E aí ela conta que nós éramos casados e que ela era filha do cacique de uma tribo que tinha vindo do norte. E depois, nas pesquisas, e eles mesmos contando, era descendente dos Cheyennes. E nas minhas pesquisas, eu descobri que realmente os índios da América do Norte chegaram até o sul da Argentina na época da colonização. E conforme os espanhóis atacavam do lado, né, pelo lado do Pacífico lá, e os espanhóis do Pacífico atacavam a América Central, e os portugueses e franceses na América do Sul, houve um reboliço, os índios correndo para todo lado, né? Uns tentando se enfrentar os conquistadores e outros fugindo. Então, o nosso povo o povo Abores, né, foi para o Amazonas. E lá no Amazonas eles se encontraram com o restinho dos índios. Me parece que era em torno de uns 20 índios só que tinham sobrado, que tinham descido da América do Norte. E aí entre esses índios tinha o líder deles, chamado Cacique Jubiaba. E a Luara era filha desse cacique. E eu, neto do Kaiowara, filho do Caiamã, meu avô ancestral. Então a gente era duas crianças, e na união dessas duas aldeias, né, porque a tribo Abores também tinha pouca gente, porque foi morrendo todo mundo pelo meio do caminho. Uniu nós dois em casamento, quer dizer, prometeu nós dois em casamento, a gente era criança ainda, foi feito um pacto de sangue, cortou um pedaço, né, fez um cortezinho na mão, tanto de Caian quanto de Aluara, e se juntou num pacto de sangue entre essas duas aldeias. Entre essas duas, na verdade, são duas etnias diferentes, né? O povo Abores aqui, da América do Sul, e o povo Cheyenne, lá da América do Norte. Caian e Aruara. Então cresceram, na época certa casaram, né? Foi feito o casamento, e nós tivemos muitos filhos. A Cheyenne conta que tivemos vários filhos, mas os filhos, né, na tradição indígena, tios, avós, são tudo pais, né? Então todo mundo, na verdade, todo mundo toma conta da educação daquelas crianças. Então a Cheyenne mesmo, essa índia, que era irmã da Aluara, ajudou a criar nossos filhos também. Porque eu na verdade, como neto de Caiamã, fui consagrado pajé, fui treinado para ser pajé, para ser um líder. E eu vivia para as matas, principalmente junto com a Luara.
Então, só que aí aconteceu uma tragédia. Um dia a gente costumava dormir em árvore, a gente estava pelas matas, subia numa árvore e dormia em árvore. E um dia a Thaís, deitada numa dormindo numa árvore, quando ela acordou, ela viu que tinha uns filhotes dois filhotinhos de onça novinho pertinho dela. E aí ela foi brincar com esses filhotes e não prestou atenção que a mãe não tava, que a mãe estava de olho, ele normalmente fica mesmo, e ela estava na árvore. E aí a onça veio, deu uma patada que pegou no pescoço, entre a nuca e o pescoço da Luara, e jogou ela no chão, já ferida mortalmente. Caião ficou desesperado, ela conta. Pegou a Luara, levou para a aldeia e tentou fazer de tudo para salvar e não conseguiu. Apesar de ele ter sido pajé e saber um monte de coisa, ele não conseguiu salvar a Luara. E com isso ele ficou revoltado. Ele pegou, ele não deixou enterrar o corpo da Luara e levou o corpo para uma caverna em cima de uma pedra, tipo uma mesa, colocou lá, encheu de folhas e ervas para conservar aquele corpo lá. E toda noite ele ia lá e acendia uma tocha de fogo naquela... Porque ele falava que a Luara tinha medo da escuridão, então ele acendia uma tocha de fogo ali naquela caverna. E só que ele ficou muito revoltado com tudo isso. Ele ficou revoltado contra ele mesmo, ficou revoltado contra os deuses, porque não conseguiu salvar a sua amada, né? E aí ele morreu pouco tempo depois. Na verdade, eu não sei a morte como foi, não deve ter sido muito boa, porque ele morreu revoltado contra os deuses dele mesmo. E a Luara... E aí os índios, depois da morte dele, os índios passaram a colocar toda noite um índio lá e colocava uma tocha acesa nessa caverna. Virou uma tradição isso. Naquela época, esse povo é extinto, né? Segundo eles contam, não tem nem história, não existe rastro do povo abórice. Já o Cheyenne todo mundo conhece, né? Pelo menos de nome. Se bem que a destruição lá, o extermínio, o genocídio do povo índio-americano parece ter sido muito maior que o brasileiro. Lá não sobrou quase nada de índio. Hoje em dia, aqui no Brasil ainda temos índios, ainda tem a Amazônia, mas lá foi destruído quase tudo, sobrou pouquíssimas pessoas. Então, pessoal, esse é o relato que eu tinha para falar para vocês hoje, contar essa história de Caiã e a Luara. Depois, na sequência, aí os índios foram contando a história do meu avô, desses ancestrais todos, esses índios todos, e na sequência. E aí eu vou passando também, tá certo? Aí eu vou contando para vocês como é que foi, como se originou toda essa história e o resultado de tudo isso. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por vocês assistirem.